O Velho Testamento, quando Deus dá instrução acerca do altar do holocausto, ele diz que o fogo arderá continuamente, não se apagará. E um detalhe que era interessante, que a cada manhã o sacerdote precisava renovar o fogo, colocar lenha no fogo, para manter o fogo aceso. Eu penso que nós precisamos, sabe, queridos, como igreja, renovar o fogo. Precisamos colocar lenha no fogo. De que forma que nós fazemos isso? Nós temos falado aqui, amando e praticando a presença de Deus, com adoração, com intercessão, com sacrifício de louvor, com arrependimento, com serviço, com tantas coisas que nós podemos fazer para poder renovar o fogo. E uma boa maneira de renovar o fogo é conferir a nossa vida com a palavra e clamar: Senhor, aviva-nos, como foi pregado aqui domingo passado. Senhor, renova-nos, desperta-nos, Senhor. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Apocalipse 3, nós vamos ler a partir do 14. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, nem és quente nem frio. Vou ler novamente o versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino o quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã e te pedimos: aquece os nossos corações, Senhor. Incendeia os nossos corações, que a tua palavra queime em nosso interior e venha fazer a mudança necessária. Nós nos abrimos como jamais fizemos e clamamos: Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre cada um de nós, vem sobre tua igreja, aviva-nos, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um tempo atrás, eu estava ouvindo uma palavra de um irmão chamado Leonard Ravenhill, um dos últimos grandes profetas do nosso tempo, e eu fiquei impactado com aquela mensagem que ele dizia: quando Deus adoece. Aí eu fiquei pensando, como assim Deus adoece? Deus fica doente, é? Mas depois eu entendi o que ele queria dizer. Uma pessoa que está com ânsia de vômito, uma pessoa que está a ponto de vomitar, ela está como? E aquele pastor dizia: Deus adoece porque não consegue engolir
uma igreja morna. Nós lemos em Apocalipse, onde Jesus instrui o apóstolo João a escrever 7 cartas para 7 igrejas, com elogios, com repreensões, e uma das cartas mais duras foi para Laodiceia, que nós lemos. E esta carta em especial não teve elogios. As outras teve elogio e teve repreensão, mas Laodiceia só teve repreensão. E Deus fala: eu estou a ponto de vomitar vocês. Queridos, isso é muito forte de ouvir. E eu quero que você entenda essa palavra como uma vacina para nós. Amém? Laodiceia, o que é interessante, queridos, que teve uma dura repreensão, mas nós veremos no final da mensagem, nós lemos aqui, aliás, que apesar de ter uma dura repreensão, recebeu uma linda promessa de Jesus. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. No final nós vamos falar sobre essa promessa aqui para a igreja de Laodiceia, e que nós podemos aprender com a palavra de Deus. Vamos entender um pouco do contexto de Laodiceia. Laodiceia era um importante centro econômico e financeiro naquela época. Vamos fazer uma comparação bem simples, e aqui perto de nós, que a nossa região, uma região próspera. Nós temos aqui Santana e Barueri, como um importante centro econômico e financeiro, destaque no Brasil inteiro. E as pessoas têm orgulho de morar em Santana, em Barueri. Eu imagino que naquela época acontecia a mesma coisa. As pessoas tinham orgulho de morar nos residenciais de Laodiceia, de trabalhar nas empresas de Laodiceia, de frequentar os restaurantes, os shoppings, que havia em Laodiceia. Então, havia um orgulho de pertencer a uma região próspera. Eles tinham tudo que precisavam, humanamente falando. E apenas uma coisa não havia em Laodiceia. Sabe o quê? Água. Eles tinham um problema com abastecimento de água. A água que abastecia a cidade de Laodiceia vinha de longe, através de aquedutos, e quando chegava em Laodiceia, a água estava morna. E a água não era boa, era salobra, com sedimentos, e morna. Não sei se já aconteceu com você, você já foi viajar alguma vez, e aí você chega naquela cidade, você vai beber a água é estranha, é diferente. Isso acontecia lá. Os viajantes, quando chegavam, tomavam aquela água, dava ânsia de vômito, porque não estava acostumado com aquele tipo de água. E Deus fala: vocês estão que nem a água que vocês bebem. Querido, o versículo 19, eu quero já abrir aqui um parênteses, e destacar. Deus fala: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja aqui o texto, é uma carta enviada para uma igreja. Deus não estava falando do mundo, estava falando da igreja. Uma igreja que achava que tinha tudo. E eu quero falar com vocês sobre os principais sintomas de uma igreja morna. Queridos, eu já preguei essa palavra anteriormente. Aliás, nós temos algumas palavras que são clássicas, que nós precisamos, de tempos em tempos, a gente ouvir. Muitos aqui vão lembrar, mas eu creio que cada vez que nós temos contato com a palavra de Deus, ela se renova. Alguma coisa é acrescentado e nós crescemos. Então, os principais sintomas de uma igreja morna. Primeiro deles, apatia espiritual. Assim, porque és morno. Morno é algo que é intragável. Morno, ele é inconstante, está oscilando, hesitante, dividido, em cima do muro. Elias disse
certa vez ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E Pedro vai dizer lá em 2 Pedro 2,21, melhor seria se você não tivesse conhecido a verdade, para ser um cristão dessa forma. Tem uma ilustração muito conhecida, que é a ilustração do muro. Havia um grande muro, e de um lado do muro estava Deus, os anjos, todos os salvos, as pessoas que serviam a Deus, estava de um lado do muro. E de outro lado do muro estava Satanás, os demônios, as pessoas que não reconheceram Jesus, os ímpios, né? Aqueles que não servem a Deus. Então, de um lado estava Deus e o seu reino, e do outro lado, Satanás e a sua turma. Em cima do muro havia um jovem indeciso, criado num lar cristão, havia sido até um ministro do Senhor, mas que agora estava dividido entre o reino de Deus e as coisas do mundo. E aquele jovem ali do muro, ele observou uma coisa: o grupo do lado de Deus ficava chamando sem parar: rapaz, toma uma decisão, desce do muro, vem para Jesus, vem conosco, ainda é tempo. Já o grupo de Satanás não falava nada, ficava de bico fechado, calado. E aquele jovem ficou intrigado, ele foi falar com Satanás: Satanás, o negócio é o seguinte, o pessoal do lado de Deus fica me chamando para ir com eles, mas vocês não me chamam. Por que vocês não me chamam? Eu queria entender. E o diabo respondeu: sabe o que é? O muro é meu. Se você está em cima do muro, o muro é meu. Queridos, isso é muito forte. Diga para o irmão do seu lado: o seu lugar não é em cima do muro. Deus vomita uma igreja morna. Queridos, Deus quer trazer todos para o lado dele. Amém? Não tem como viver um cristianismo mais ou menos. O Espírito Santo está soprando, queridos, afastando talvez toda a religiosidade, toda a apatia, toda a hesitação, e restaurando a intimidade e o prazer da presença. Sabe quando você acende uma fogueira? Talvez você nunca tenha acendido uma fogueira, mas já acendeu uma churrasqueira, por exemplo. O fogo começa com pequenos gravetos. Daqui a pouco, ele começa a se alastrar por toda a lenha ou por todas as brasas ali. E daqui a pouco, grandes labaredas se formam. Deus está soprando o candeeiro, queridos, para restaurar o fogo em nome de Jesus. Amém? E a Bíblia fala que não se acende uma candeia para colocar debaixo da mesa, mas para colocar no alto, para iluminar os que estão em volta. Amém? Então, primeiro sintoma, apatia, hesitação. Segundo sintoma de uma igreja morna, a partir do texto que nós lemos, soberba. Versículo 17: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Deus se aborrece com a altivez. Em Provérbios, nós temos que Deus resiste aos soberbos. A história conta, aqui ainda sobre Laodiceia, que no ano 60 depois de Cristo, aconteceu um terremoto em Laodiceia. E olha isso, Roma ofereceu ajuda, e Laodiceia, de forma orgulhosa, não aceitou. Não precisamos de ajuda. Nós somos bons, nós somos os melhores. O Espírito Santo está soprando, queridos, tirando todo o orgulho, toda a soberba, e nos dando um coração humilde, coração quebrantado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Terceiro sintoma
da mornidão espiritual. Independência. O independente, ele é egocêntrico. O independente, ele é capaz de perder a alegria da salvação. Sabe, o pecado em si é a própria independência. Talvez não tenha nenhum pecado assim cabeludo, mas é independente. Davi pecou, e qual foi sua atitude? Senhor, lava-me, pequei contra ti, renova dentro de mim a alegria da salvação. Senhor, eu adulterei, eu enganei, porque eu deixei a alegria de te pertencer. Renova em mim a alegria da salvação. Essa foi a oração de Davi e deve ser a nossa. Renova em mim a alegria da salvação, de maneira que as outras coisas que são tentadoras não venham tomar o meu coração. Talvez pecados ou não, a falta de queimar por Deus, falta de alinhamento com o coração de Deus, falta de amar aquilo que Deus ama. Querido, tudo flui do amor de Deus. Se eu amo a Deus, eu amo mais as pessoas. O que é o adultério? Adultério é falta de paixão por Deus. Se eu amo a Deus, eu amo a minha esposa. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel à minha esposa. E vice-versa. Tudo flui do amor de Deus. Lembra que Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Que nós sejamos mais dependentes de Deus, que o Senhor restaure em nós a alegria da salvação. Senhor, nós não podemos sentir, tu és o motivo, a razão de todas as coisas. Eu não quero ser independente, eu quero ser dependente do Senhor em tudo. Número 4, sintomas de uma igreja morna. Autossuficiência. Esse era, de longe, o principal problema de Laodiceia. O autossuficiente é arrogante. Ele acha que já tem tudo. No texto que nós lemos, versículo 17. O autossuficiente não sente nenhuma falta de orar. Não coloca Jesus nos afazeres, no seu dia a dia. E o autossuficiente, ele está vulnerável, porque ele não veste a armadura de Deus. Amém? O autossuficiente não quebranta diante de Deus. Sabe que nós, muitas vezes, sabemos fazer festa, mas não aprendemos a nos quebrantar. Não aprendemos a chorar pelos perdidos. Joel 2 fala que uma condição para o avivamento é: chorem os sacerdotes. Tem sacerdote aqui? Amém? Sacerdotisas? Os sacerdotes que choram pelas ovelhas, pelos perdidos. Queridos, a nossa vida, ela deve ser um altar de uma oferta voluntária, de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você sabia que existem pessoas que elas foram roubadas pela prosperidade, pela bênção? A bênção tomou o lugar do abençoador. O amor de muitos tem se esfriado. E a pergunta é: quantos Deus vomitaria hoje? Deus quer renovar em nós a alegria da salvação, a alegria de pertencer à sua família. Deus quer renovar a dimensão do seu amor, como nós falamos aqui durante a ceia. De vez em quando surge aquela discussão, né? Quem foi o responsável pela morte de Jesus? Os judeus mataram Jesus, os romanos mataram Jesus.
Lembra que Pilatos pergunta, né? A quem querem que eu liberte? Cristo ou Barrabás? E a multidão grita para ser liberto, Barrabás. Barrabás é livre. Libertaram o assassino, o estuprador. E Barrabás desce cumprimentando todo mundo. Quem libertou o pecador? Não foi Roma que libertou o pecador. Não foi o povo que libertou o pecador. Foi o amor de Deus que libertou o pecador. Barrabás, queridos, somos eu e você. Eu era um pecador. Como eu creio que assim você também era. O amor do Pai nos libertou. Uma pessoa como eu, se Deus me libertou, queridos, foi o amor do Pai que entregou Jesus para morrer no nosso lugar. Eu e você era para estar pregado naquela cruz. Foi o amor de Deus que nos livrou da morte eterna. E a pergunta é, por que você saiu do amor dele? Judas 1,20 fala, fiquem no amor de Deus. Tem uma carta para uma outra igreja de Éfeso, que Deus fala sobre aquela igreja, que uma coisa vocês têm, que vocês deixaram o primeiro amor. Mas não é o nosso tema, nós estamos falando de Laodiceia. Então, queridos, não saia da cruz, fique nos pés de Jesus. Esse é o nosso único trabalho, permanecer na presença dEle. Fique no amor do Pai, no lugar mais seguro. E o diabo não vai poder tocar em você porque você está em Cristo. Mas saiba que Ele vai fazer de tudo. Ele vai usar todo tipo de situação para você sair do amor de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, se você pecou, Deus não te ama menos. Se você está firme com Deus, Deus não te ama mais. Por causa de você estar firme. Deus te ama e ponto. Amém? No islamismo, a salvação é por obras. E mesmo assim não é garantido. Que Alá pode estar de mau humor no dia e mandar o cara para o inferno. Mas o nosso Deus nunca muda, queridos. Ele continua te aguardando. Volta para a cruz, volta aos pés de Jesus. Amém? Talvez você pode falar, eu sou crente há 20 anos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia fala sobre sermos quentes para Deus e não mornos. O nosso papel é corresponder ao amor do Pai. Amém, queridos? E se você ama a Deus, você vai amar o seu pastor com todas as suas limitações. Você vai amar a sua igreja. Você não vai buscar fogo em outro lugar. O fogo está aqui, amém, querido? E eu declaro o fogo voltando a queimar em nome de Jesus. Deus quer erguer o candeeiro novamente. E a chama vai subir. E as pessoas virão de todos os lugares para se aquecer nessa igreja. E voltemos para a cruz. Sem quebrantamento não há avivamento. Talvez você precisa pedir perdão. Senhor, eu não te amo como te amava. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu lembro de onde o Senhor me tirou. O Senhor me tirou das drogas, do suicídio, da prostituição, da mentira, e me deu uma família. A Bíblia fala que nada poderá nos separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E partindo aqui para a conclusão, queridos, a instrução de Jesus. A instrução de Jesus que está inscrito aqui no texto, para que nós sejamos fervorosos, tenhamos um coração queimando por Ele. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então a primeira coisa, compra ouro refinado. O ouro é o símbolo da glória de Deus. Aquela igreja, ela possuía muitos recursos do mundo, muitos tesouros do mundo. Se fosse hoje, seria a igreja mais tecnológica que existe. Jesus fala: não confie nestas coisas, não confie em vocês mesmos. O que vocês precisam é comprar ouro de mim. A verdadeira riqueza espiritual vem do Senhor, e Ele oferece ouro puro, refinado pelo fogo. Segunda coisa, vestiduras brancas. Tem a ver com reconhecer a nossa condição. O pecado, queridos, não apenas mancha as nossas vestes, mas nos deixa nus. O Senhor quer lavar os nossos pecados. Aliás, Ele já fez isso. E nos vestir com vestes de santidade. Vestiduras brancas. Próxima coisa, colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar da cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e autossuficientes. Ele diz: sem mim vocês estão no escuro. João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Não podemos confiar em nós mesmos. Que brilhe em nós a luz de Jesus. Este é o colírio que nós precisamos. Olhos espirituais. E o versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você já parou para pensar que Jesus estava do lado de fora dessa igreja? Sabe, queridos, mas Ele em nenhum momento desistiu da sua igreja. E veja que a porta, ela não tem fechadura do lado de fora, só abre por dentro. Ele está batendo na porta, até que alguém ouça, para poder abrir a porta e partilhar a mesa, e cearemos com Ele e Ele conosco. Amém? E agora, para terminar mesmo, eu falei para vocês da repreensão que Laodiceia sofreu, mas também recebeu uma promessa gloriosa. Versículo 21, presta atenção nesse texto: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, ele está sentado com Cristo acima das coisas desse mundo. Sejam elas boas ou más, nós estamos acima do mundo, acima das necessidades ou das riquezas. Que promessa gloriosa, queridos! E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Creia nisso. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Senhor, nós queremos te amar mais. Espírito, Aquece nosso coração, Jesus. derruba as muralhas. Se nós temos falhado nessa área, renova em nós o fogo da paixão. Ergue o candelabro mais uma vez. Que sejamos fervorosos para Ti. Desça o céu. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo. Espírito, Oh. derruba as muralhas. Espírito, Rompe e desça o céu. Pai nosso, todo o céu clame o Teu nome. Cantem alto, Que esse lugar rompe em louvor. Todos ouçam o som do céu tocando a terra. Pai nosso, Todo o céu clama o Teu nome. cantem alto, Esse lugar rompe em louvor. Todos ouçam o som do céu tocando a terra. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegue e me abraça, me envolve em quem Tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me persegue e me abraça, envolve em quem Tu és. Então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Senhor, nessa manhã nós apresentamos nosso coração a Ti e nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos de toda apatia, de toda hesitação, de todo ânimo dobre, de toda preguiça espiritual, ou de toda soberba espiritual, de toda independência, toda autossuficiência. Nos arrependemos, Senhor. Nós recebemos essa palavra. Queremos Te amar mais. Nos dispomos a ser incendiados pelo fogo do Senhor nessa manhã sobre nós. E não apenas no culto, mas todos os dias. Queremos depender do Senhor como filhos. Nós queremos o Teu ouro, queremos as vestiduras brancas, queremos o colírio, Senhor. E declaramos que a porta está aberta, queremos ceiar com o Senhor. E pela Tua graça estarmos assentados contigo nos lugares celestiais, como vencedores. Que sejamos fervorosos para Ti,
Sejamos quentes para Ti, em nome de Jesus. Tira toda a frieza, Senhor, toda a mornidão espiritual. Acende a chama, renova o fogo nessa manhã. Nós Te convidamos, toca em cada coração. Em nome de Jesus, envia o Teu Espírito, envia o Teu fogo, Senhor. Seja agora, Vem derrama, Teu Espírito. seja hoje, seja agora. Vem derrama o Teu Espírito, Seja hoje, seja agora, vem derramar Teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar. Seja hoje, seja agora, vem derramar Teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar Teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar Teu Espírito. Seja hoje, seja agora. A terra clama, a terra chama, mais uma vez. Queremos ver o céu descer. A terra mais uma vez. Queremos ver o céu descer. aleluia. Glória a Deus, pode levantar a mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa importante, queridos. Hoje nós tivemos aqui a Marcha do Amor, onde nós recebemos doações. Se você é alguém que precisa receber uma cesta, alguma doação, pode nos procurar e você já vai levar a sua cesta em nome de Jesus. Se você conhece alguém no seu entorno, na sua célula, também nos procure para você levar também as doações em nome de Jesus.